Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e no vídeo de agora a gente vai contar para vocês o que pensa a diretoria do Flamengo sobre as renovações de contrato de Cebolinha e Bruno Henrique. Por que eu estou falando desses dois jogadores? Porque esses dois jogadores têm contrato até dezembro desse ano, e Cebolinha, pelo menos na minha visão, é o melhor jogador do setor ofensivo do Flamengo nessa temporada, se não o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada. Eu tenho gostado muito do Everton Araújo. E o Cebolinha, que em outros momentos foi vaiado pela torcida, a torcida queria fora do clube. Inclusive o Flamengo cogitou negociar o Cebolinha naquela transação pelo Caio Jorge, vocês vão se recordar disso. E agora, o que pensa a diretoria do Flamengo em relação a Cebolinha e Bruno Henrique, que não vive o seu melhor momento, pelo contrário, está em declínio na carreira, indo para a reta final da carreira. E aí, o que o Flamengo pensa? A gente vai trazer essas informações. O volante Alan foi anunciado pelo Corinthians de maneira oficial como reforço, já tem até número de camisa. Mas você sabia que se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar uma multa milionária ao Flamengo e de maneira à vista? Pois é, tem essas informações também. E outra, o pênalti que o Rossi pegou do Renato Kaiser não foi por acaso. Vou contar um bastidor interessante envolvendo o goleiro e esse pênalti defendido, que foi o 10º desde quando ele chegou ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas eu vou começar falando do Rossi. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo sobre a atuação no Flamengo. Já falei muito sobre isso nas minhas redes sociais. Acho que o mais importante era a vitória. Estou vendo muita gente reclamar, parece que não estão mais desfrutando do momento do Flamengo, tudo é motivo para reclamar. Vitória, o que importa no Campeonato Brasileiro é vencer. Já falei sobre isso. Vai chegar lá na frente, você não vai nem lembrar que o Flamengo ganhou do Vitória, jogando no Barradão, jogando mal. Você vai lembrar da vitória, dos 3 pontos. E é isso que importa. E o Rossi, inclusive Cebolinha fazendo gol, novamente indo muito bem, já a gente vai falar sobre a renovação dele. O Pulgar fazendo um gol fora de área, algo que a gente pouco vê no Flamengo. Efetividade, foram 2 chutes ao gol do Vitória, 2 gols. Pois é, tem vários pontos positivos. Acho que o Léo Ortiz fez uma partida terrível, uma das piores, mas mesmo assim ele conseguiu dar um passe açucarado para o segundo gol do Flamengo. Querendo ou não, mesmo jogando muito mal, ele acabou colaborando. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, não foi por acaso. O Rossi e toda a sua equipe, preparadores de goleiros e tal, estudaram muito a cobrança de pênalti do Renato Kaiser. Muito. Essa pessoa do Flamengo falou: Vene, óbvio que eles fazem isso em todos os jogos, às vezes dá certo, e quando dá certo precisa ser valorizado. Porque se você reparar no lance, óbvio, eu não posso botar aqui por questão de direito de transmissão, se você reparar no lance, o Rossi cai para o lado antes do chute do Renato Kaiser. Ele sabia que o Renato Kaiser praticamente ia chutar ali. Então, sensacional, parabéns ao trabalho das pessoas envolvidas nisso, porque isso ganha jogo. Se ele faz aquele gol ali de pênalti, sabe-se lá qual seria o resultado, né? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toda a equipe em cima desses estudos aí para conseguir ter sucesso dentro de campo. Flamengo iniciou venda para o jogo da Recopa Sul-Americana no Maracanã, tá? Jogo de ida, dia 19. Lá na Argentina, jogo de volta, dia 26, no Maracanã. E os ingressos estão, caros, salgados, hein? Prepara o bolso. O mais barato, R$300, e o mais caro, R$1.500, galera. O Flamengo já divulgou aí nas redes sociais, no site do Flamengo, tudo disponível lá no link do site do Flamengo. O volante Alan foi anunciado de maneira oficial pelo Corinthians, tá? Jogador do Corinthians, vai utilizar a camisa, deixa eu ver aqui, porque me mandaram aqui, deixa eu pegar o número aqui, vamos lá. Ele vai usar a camisa 29 no Corinthians, e tem um detalhe aí, pessoal, um detalhe. Se ele jogar contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar ao Flamengo R$2 milhões de maneira à vista.
Por que você está falando disso, sendo que sempre acontece isso? Pois é, porque recentemente, envolvendo o Hugo Souza, deu uma confusão danada, e dessa vez o Flamengo se protegeu, botando pagamento à vista após 24 horas o jogo. Quer dizer, até 24 horas após o jogo. Por exemplo, o jogo foi num domingo, 6 horas. O jogo acabou, o Corinthians terá o prazo de 24 horas para depositar o valor de R$2 milhões na conta do Flamengo. Isso, óbvio, se o Alan jogar. Já falei sobre essa negociação, acho que foi bom para todo mundo. O Flamengo liberou, abriu mão do jogador, entre aspas, de graça, mas também terá uma brecha na folha salarial anual, no ano, R$12 milhões, pelo menos, que o Flamengo deixará de gastar com o volante Alan. Então, acho que vai ser bom para todo mundo. Lá ele vai performar. Se ele jogar bem, o Corinthians terá a opção de compra de €2 milhões por 60% desse jogador. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de Cebolinha e Bruno Henrique. Muita gente me perguntando sobre isso. Antes eu fui no representante do Cebolinha, Juliano Bertolucci, que falou que até o momento o Flamengo não procurou para debater a renovação de Cebolinha, embora o Flamengo já tenha dito, nós queremos renovar, mas até o momento não ligou para dizer, vamos sentar para renovar, não teve isso. E aí eu fui no Flamengo e perguntei o que pensa, né? Aí falaram, o contrato acaba em dezembro, ainda não está definido se vão fazer proposta ou não, mas a ideia é que quando tiver faltando 6 meses para acabar o contrato, eles tenham essa conversa. Não só o Cebolinha, mas também o Bruno Henrique. E é óbvio que até lá o Flamengo vai ficar avaliando para ver se o jogador está rendendo ou não, porque isso faz com que a renovação seja um valor. Se o jogador estiver comendo a bola, a renovação será um valor. Se estiver abaixo, caso o Flamengo queira renovar, vai ser um outro valor. Vamos pegar o exemplo do Arrascaeta. O Flamengo renovou com ele, ele estava comendo a bola. Obviamente a renovação acabou saindo mais caro para o Flamengo. Mas o Flamengo hoje ainda não chamou o Cebolinha para conversar. As atuações do Cebolinha fazem com que o Flamengo, entre aspas, fique pressionado, levemente pressionado, mas é aquilo. Num passado recente, o Flamengo até cogitou envolver o Cebolinha numa negociação com o Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge. E agora? O que vão fazer? Vão esperar. Pelo menos foi o que essa fonte me passou. Beleza, galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!